Eu sou o Vinícius e esse é o PGCM, o Pequeno Guia do Colecionador Multimídia. E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo de desafio aqui do canal. E o meu desafio hoje ele tem a ver com esse livro aqui, né? O 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. Então é o seguinte, né? Como é que eu vou fazer esse desafio aqui? Não, eu não vou comprar todos os 1001 discos, né? Ele é o seguinte, eu vou ouvir os 1001 discos e lógico, os que eu gosto, né, ou eu já tenho, né, alguns. Os que eu gostar também, eu vou estar comprando, né, se eu puder. E, enfim, mas também eu vou falar do que eu achei dos que eu só ouvi. Alguns eu vou só ouvir e não vou comprar, não vou ter ele fisicamente em casa. E eu vou dividir essa primeira parte, lógico que eu ainda não ouvi, né, todos os 1001 discos, então eu vou dividir a primeira parte em 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo eu vou estar fazendo os anos 50 e 60. Então eu vou mostrar os discos que eu já ouvi e vou mostrar os que eu tenho na minha coleção e as edições que eu tenho, né? Dos discos que estão na lista. Falando um pouco do livro, esse livro ele foi lançado em 2005 lá fora. A primeira edição desse livro foi em 2005 e desde esse ano que ele foi lançado, eles fazem meio que quase anualmente uma revisão, né, dos discos que estão na lista, mas mudando, lógico, dos anos 2000 para cá, né? Então eles, para ficar a lista sempre fixa em 1001 discos, eles sempre colocam algum disco a mais que eles acham importante pôr e tiram outros, né? Essa minha edição aqui, ela é de 2008, então é a segunda revisão já feita no livro, né, pelo que eu vi. Eu vou levar em consideração então essa edição, né? Pode ser que tenha alguma diferença das outras edições, né, e tal, mas eu vou levar essa que eu tenho em casa em consideração para fazer esse desafio aí. E aí nos próximos vídeos vamos ter um para a década de 70, outro para a década de 80, outro para a década de 90 e outro para os anos 2000, né? Que daí tem mais coisas. Eu vou falar dos anos 50 e dos 60 nesse vídeo, porque, por exemplo, eu não tenho nenhum físico dos anos 50 em casa, né? Eu só tenho a partir da década de 60, mas eu ouvi alguns dos anos 50, que é os que eu vou mostrar. O livro também já está dividido em décadas, né? Então, ele começa aqui com a década de 50, né? E o primeiro disco é In the Wisdom Hours, do Frank Sinatra, que eu já ouvi e eu gosto muito desse disco. Então todos os discos que eu ouvi já, ó, eles estão, eu passei uma caneta ali, então com essa marcação. Esse aqui eu não tenho em casa, mas eu quero muito ter, porque é um disco muito, muito bom e eu vou tentar achar em vinil se eu puder. Esse é um disco daqueles que você tem que ter, é um clássico, a voz de Sinatra é maravilhosa, é um disco deprê, né, mas vale muito a pena. Esse aqui, do The Loving Brothers, eu ouvi esse ano e é legal, é um country bem calminho, né, assim, bem raiz mesmo, é bonita a vocalização deles, tudo, mas eu não pretendo inicialmente em tê-lo fisicamente na minha coleção. O Kind of Blue, do Miles Davis, um clássico do jazz aí, disco fantástico, e eu pretendo ter uma edição que tem de colecionador, que vem vinil, vem várias faixas bônus, essa edição que eu quero ter desse disco aqui um dia. Bom, dos anos 50 até o próprio livro tem pouca coisa, né? Então agora já vamos começar dos anos 60, que é a partir daqui que eu tenho alguns discos, tá? Esse aqui é o disco de estreia da Juan Baez, de 1960, é lindo também. Para quem gosta de folk, a maioria das canções é só ela e violão, tem pouco arranjo a mais que isso. A voz dela é uma coisa absurda de linda, tem várias versões ótimas aqui. Por exemplo, a House of the Rising Sun, né, que é uma música bem conhecida, é fantástica a versão dela. Recomendo e eu também pretendo tê-lo numa edição física, se possível em vinil. Bom, aqui o primeiro dos Beatles, né, a aparecer no livro, né? Então, assim,
Eu gosto muito mais do Please Please Me do que desse disco. Por mim, trocaria facilmente, né? Mas na lista tá esse aqui, With the Beatles, que é da fase EE dos Beatles, né? A primeira fase, é o segundo disco da carreira dos Beatles, né? E eu tenho a edição dele, física, da caixa do Beatles Mono Box Set. Vou mostrar para vocês. Então tá aqui, essa é a Beatles em mono, né? A caixa que foi lançada lá junto com essas últimas remasterizações dos discos dos Beatles. É um box menor do que o box em estéreo, mas ele foi mais limitado, né? A quantidade de edições aqui. E a diferença também é que na de estéreo, né, os discos vinham nos encartes personalizados, né? Aqui eles vêm com o formato mini LP, nesse box. With the Beatles, com a reprodução perfeita do disco da época. Até essa capa aqui, ela é reprodução do LP. E o selo também. A Hard Day's Night, eu também tenho do box, né, mono. Esse disco aqui eu já gosto mais do que aquele With the Beatles, porque as músicas são bem mais produzidas, tem os arranjos mais complexos do que no With the Beatles. Então eu gosto bastante desse disco aqui. Então aqui tá a versão mini LP do disco, né? Essa capa aqui é muito legal. Os primeiros discos dos Beatles sempre vinham com uma resenha atrás, né? Então tá tudo reproduzido aqui, bem legal. A luva e o CD. The Rolling Stones, a estreia dos Stones, né, de 64. Então você vê que a estreia em formato álbum, né, foi depois dos Beatles, né, porque na época, na verdade, era mais comum os compactos, né, mas compactos não entram no livro, só álbuns completos. É legal, né, dá aquela influência dos Stones, que foi maior, né, no blues, a gente percebe nesse disco, e tem muita influência mais americana do que inglesa, né? Os Beatles, ele tinha uma influência mais inglesa, né, do rock inglês da época, e os Stones puxavam mais essa influência americana. Esse é um disco que eu quero também, né, porque eu sou louco pelos Stones e quero a coleção completa também, em vinil, em CD, em tudo que aparecer aí eu vou tentar ter. Rubber Soul, mais um dos Beatles, está menorzinho aqui no livro, né? Rubber Soul é um dos meus discos preferidos, assim, dos Beatles, né? É a fase que eu acho que eles começaram a ficar psicodélicos, né? Foi o primeiro disco mais psicodélico dos Beatles. E eu tenho ele na Monobox, né? E também em vinil nacional. Essa aqui é a edição mini LP, que vem no box mono, né? O selo ainda é da Parlophone. E essa edição do Rubber Soul, né, na caixa em mono, ele tem o disco em mono, lógico, né, mas também depois tem as mesmas faixas, né, do disco em estéreo, numa masterização dos anos 80, né, que não é a mesma masterização que está na caixa em estéreo. Então eles colocaram as duas masterizações nesse disco aqui na caixa mono. Isso acontece no Rubber Soul, no Help e no Revolver. A mesma coisa, eles têm tanto a versão mono quanto estéreo no mesmo disco. Essa aqui é a edição do Rubber Soul em vinil nacional. Essa edição aqui é a edição dos anos 70, 74, que eu acho melhor do que as edições dos anos 80. O vinil é mais grosso do que as dos anos 80, o som é melhor. Então, se eu puder ou pegar as primeiras edições ou só essa dos anos 70 é melhor. As dos anos 80 não são legais. Highway 61 Revisited, do Bob Dylan. É fantástico, esse disco é maravilhoso. Dá pra ouvir milhões de vezes e eu quero ter também de todos os formatos possíveis.
My Generation do Who, né? É o disco de estreia do Who de 65 e é totalmente pra frente da época, eu acho, esse disco, assim. Ele já mostrava uma coisa que seria mais elaborada nos anos 70 até, uma psicodelia adiantada aqui nesse disco. E eu gosto muito também, quero ter em várias edições. Revolver dos Beatles, esse é o meu disco preferido dos Beatles de todos, e também tenho na edição da Monobox apenas, mas também quero em vinil esse daqui. Esse é o mini LP do Revolver, também é simples. Também, né, como eu já havia dito, vem com a versão mono e a versão estéreo, de 86 a estéreo do álbum. Blonde on Blonde do Dylan, também ótimo. Simon Garfunkel, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, é o meu preferido deles. E eu tenho em CD, em mini LP, no box do Simon Garfunkel, eu vou mostrar. Esse aqui é o box. Essa é a primeira edição do box, né, o The Columbia Studio Recording. E saiu depois uma versão menor, né, quadradinha, mas essa aqui é a primeira versão. E ele vem com todos os álbuns em estúdio, em formato mini LP, e mais um booklet. E aqui está o Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, que é fantástico, é o melhor disco que tem deles. As harmonias de vozes são perfeitas, as músicas são tristes e bonitas. E vem com faixa bônus, né? Todos os discos dessa caixa vêm com faixas bônus. Esse aqui também vem. Sgt. Peppers, dos Beatles, também tem na Monobox. E esse aqui é bem legal o encarte dela, que eu tenho, da edição que eu tenho. Tá aqui o mini LP da Monobox. Parte de trás com as letras, reproduzindo o LP, então é lógico que fica bem pequeno aqui no CD essas letras. E é o primeiro que tem a capa dupla. Então o encarte também veio com os botões de recortar. E é legal, ó, o papel em que vem o CD também é igual que vinha o vinil, colorido, diferente dos outros que era branco só. E o selo. Slow Forever Changes, é do lado B total do rock psicodélico dos anos 60 e é um disco fantástico. Tem várias edições especiais desse disco, eu quero ter ele também numa edição especial. The Piper at the Gates of Dawn é o primeiro disco do Pink Floyd, o único que tem o Syd Barrett em todas as faixas, sem o David Gilmour. Foi gravado lá ao mesmo tempo que o Sgt. Peppers, né? Tem toda uma história. E é um dos meus preferidos também, do Pink Floyd. Eu tenho duas edições desse disco. Eu tenho na caixa, no box Oh By The Way, e uma edição especial que saiu, vou mostrar. Esse é o box Oh By The Way, vem toda a discografia do Pink Floyd, menos o último, né? Todos os discos em estúdios, tá? Os ao vivo também não tem, né? Aqui é a lista dos discos. E tudo em formato mini LP também. Saiu antes desse último box remasterizado, mas eu prefiro essa daqui do que o outro box. Aqui tá o Piper, na versão mini LP da Oh By The Way. Então também a réplica, né, do vinil. Não inclui faixa bônus, nada, é só o disco original da época mesmo, né? E aqui uma reprodução do selo. Capa simples. Bom, e aqui está a edição especial do Piper at the Gate of Dawn. Essa edição aqui é limitada. Foi lançada, se eu não me engano, nos 30 anos do disco. Ela vem assim em formato de livro, né? A capa em pano,
Aí tem esses detalhes em dourado, com a foto da capa aqui no centro, é muito, muito bonita. Né? Aqui atrás, então vem 3 discos nesse box aqui, né? Esse box livro. Aqui tá o primeiro disco, aqui o livro. Então, depois acho que eu faço um vídeo com mais detalhes dessa edição aqui, que ela acho bem cheia de coisas aqui. Tem uma reprodução de uma revista feita pelo Syd Barrett, aí eu mostro com mais detalhe. Os 3 CDs são o disco em mono, o disco em estéreo e B-sides e demos e no terceiro disco. The Velvet Underground and Nico, né, a estreia do Velvet Underground. É maravilhoso também, não tem o que falar, clássico total do rock underground. E quero ter também em edições todas que eu puder, principalmente na que você consegue interagir com a capa do Andy Warhol. The Doors, primeiro do disco do Doors também, quero ter também em vinil, CD, em qualquer edição que tiver. Are You Experienced é o primeiro disco do Jimi Hendrix, né? Com a banda Jimi Hendrix Experience, de 67, e é muito, muito bom também. E esse eu tenho numa edição, né, na reedição que foi feita alguns anos atrás. Vou mostrar. Então aqui a edição, né, feita em Digipack. Ela tem a capa original americana e tem a capa que foi lançada na Inglaterra também, né? E contém um CD e um DVD, né? Um DVD com um pouco sobre o disco. O CD tem muita faixa bônus, muita. Tem um encarte, com detalhes, tudo. A edição muito boa. Remasterização também ótima. Então tá aqui as faixas que compõem o disco. Recomendo essas edições. Todos os discos do Hendrix foram relançados nessas edições aqui. Eu pretendo ter os outros também. Os Mutantes, primeiro disco, de 68. Eu pretendo comprar o box que saiu de CDs dos Mutantes. Eu sei que tem umas edições importadas de vinil também, em alta fidelidade, que eu também gostaria de ter. The Songs of Leonard Cohen, disco fantástico, triste pra caralho. Pra quem gosta de folk music também, arranjos bem simples, mas muito bonitos mesmo. Também quero ter na coleção. Cheap Thrills, Big Brother The Holding Company. Esse aqui é o segundo disco do Big Brother, né, com a Janis Joplin. E eu tenho CD do box da Janis. Esse aqui é o box que saiu da Janis, né, o Janis Joplin Collection. É a segunda versão, porque eu acho que a primeira versão também era mais comprida. E aí eles lançaram essa daqui mais compactazinha. Vem com todos os discos em estúdio que a Janis participou. E além disso vem um EP com raridades. E todos os outros discos têm bonus tracks também. Cheap Thrills do box vem em gel case, com encarte. Reprodução da capa original, né, no encarte do vinil. Tem pouca coisa escrita no encarte, tem alguns textos e tal, mas é uma edição bem legal. Eu pretendo ter em vinil também os da Janis. Não é o meu preferido da Janis, mas é um disco bom, tem várias músicas muito boas. Na verdade, o primeiro disco do Big Brother tem a participação não tão grande da Janis nos vocais. Esse aqui eu tenho mais vocal dela mesmo. Simon Garfunkel, Bookends, também é ótimo. Toda a discografia do Garfunkel do Simon é boa. E também tenho na versão mini LP. Aqui a edição que vem no box, né? De discos de estúdio do Simon Garfunkel.
Capa simples, todos os discos dele são capa simples. Tem bastante bônus também. Caetano Veloso, o segundo disco do Caetano, né, a ser lançado, porque o primeiro é o que ele fez com a Gal, Domingo. Esse aqui é o segundo, de 68, o disco já que proclamava a Tropicália, muito legal. E eu tenho ele, uma das edições dos box que saíram do Caetano. Então, esse aqui é o box, 40 anos Caetano número 1, né? Ele vai de 67 até 74. E aqui tá o disco Caetano Veloso 68, né, que tá na lista do livro. E ele vem assim em gel case mesmo. Né? No encarte tem a reprodução da capa do LP. E vem todas as letras, todos os dados do disco. É bem legal essas edições aqui, ó, bem personalizada, né? Vale a pena. Depois eu vou fazer um vídeo separado sobre esse box do Caetano aqui. Para cada um dos boxes fazer um vídeo diferente. Beatles White Album, né, de 69, 68 na verdade. É o álbum branco dos Beatles, né? Não preciso nem mostrar a capa aqui porque não tem nada. Essa edição mini LP, que vem no box mono também, que eu tenho. E é bem legal, que é bem fiel ao vinil original, então vem o encarte todo igual, né? Os CDs na capa preta. E aí vem as fotos, né? Os 4. E o pôster. Não sei se vai caber na tela. Aqui. Esse pôster tem do outro lado as letras. Bem legal a edição, a reprodução do vinil. Bom, e tem então o Abbey Road, que eu não tenho fisicamente, né, dos Beatles, porque ele não faz parte da monobox, ele só tá na estéreo, ele e o Let It Be. Eu pretendo ter a stereo box, tanto em vinil quanto em CD. Tem o Tommy, né, a Opera Rock Tommy do The Who. Também tem uma edição muito bonita, especial, do Tommy, eu quero ter essa edição. Let It Bleed, dos Rolling Stones. Gosto bastante desse disco também. Acho muito bem feito. Também quero ter em vinil, em CD, qualquer versão que tiver. É o primeiro disco do Led Zeppelin. Fantástico, né? Led Zeppelin também é uma das minhas bandas preferidas. E eu quero ter tudo. Eu já tenho, de certa forma, tudo do Led Zeppelin, mas eu quero mais. Porque, né, eles estão relançando todos os discos aí do Led Zeppelin, edições super, ultra, deluxe, né? E eu quero elas, apesar de ser caríssimas, um dia, quem sabe, né? E eu tenho essa edição aqui hoje no box, no primeiro box que saiu do Led Zeppelin, que é o Studio Recordings, e eu vou mostrar para vocês. Já aproveitando, né, também faz parte da lista o Led Zeppelin 2, né, vem logo em seguida aqui. Então os dois primeiros discos estão na lista aí dos 1000 e eu vou mostrar os dois agora para vocês do box que eu tenho. Eu gosto mais do primeiro, né, é um dos meus discos preferidos do Led. O meu preferido é o 3, que já é dos anos 70, mas esse também é muito bom. Bom, esse aqui é o box The Complete Studio Recordings do Led Zeppelin. Eu comprei ele de segunda mão, então ele já veio meio danificado aqui no canto. Na verdade foi muito difícil de encontrar esse box. Encontrei na Galeria do Rock. Ele já tinha saído de linha na época que eu comprei, alguns anos atrás, tá? Então ele tem alguma coisa manchada, isso tudo daquela, né? Já comprei assim, então tive um desconto por causa disso, tal. E mesmo assim valeu a pena pela raridade. Hoje em dia tá saindo muito caro, acho que eu paguei R$200 nesse box na época. E ele vem com 10 discos, né, 10 CDs, com os 9 álbuns em estúdio do Led Zeppelin, tá?
E os dois primeiros que estão lá no livro, eu mostrei, eles vêm em em um pacote só, né? Vamos dizer assim, um de cada lado. Né? Então, aqui é o primeiro e atrás o segundo, né? Então eles dividem cada um assim. O CD vem com a arte do box e depois tem a reprodução da arte do LP aqui dentro, no encarte, né? O primeiro é simples e aí o segundo do outro lado. Também aqui. Esse plástico eu coloquei, tá? Não vem no box. Eu sempre, quando tem formato mini LP, eu tento colocar o plástico para proteger mais. Aqui é a arte do 2. E é isso. Também vou fazer depois um vídeo desse box, né? Mostrando ele completo. Então tá aqui, ó. CD1 é Led Zeppelin, CD2 Led Zeppelin 2. Ainda aqui dos anos 60, então, do livro, né? In the Court of the Crimson King. Eu ouvi esse disco só no final do ano passado, nunca tinha ouvido, mas eu sempre achei essa capa incrível e gostei bastante, viu? Achei bem legal, assim, pretendo tê-lo fisicamente. Em vinil, eu sei, acho que tem uma edição especial em CD. É bom, muito bom, bem psicodélico, bem estruturado, muito legal, vale muito a pena. Stooges, 69, também ouvi já, né? É um disco que eu quero ter. É chamado um dos precursores do punk rock, né? E é muito bom. Eu não gosto muito do Iggy Pop, assim, depois da carreira solo dele, mas esse disco aqui é muito legal. E aí, enfim, acabou os anos 60, né? Então, vou fazer o próximo vídeo só com os anos 70 também, para não ficar muito longo os vídeos, né? Até esse já ficou um pouco. Depois dos anos 80, depois dos anos 90. E conforme eu for fazendo o vídeo, eu também vou linkar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Se você curtiu, né? Dá um joinha. Segue o canal também para ficar acompanhando aí esses próximos vídeos desse desafio, né? Que é um desafio também que não tem data, né? Assim, não vou ler, eu não vou ouvir esses 1001 discos aí durante esse ano. É um desafio assim sem data para terminar, mas sim pretendo terminar de ouvir pelo menos todos. E como já disse, não vou ter, né? Todos eu não vou comprar só as coisas que eu gosto, né? Minha coleção eu não faço acumulação, né? É uma coleção mesmo.